Estamos aqui iniciando nossas atividades científicas para mostrar que somos, né, muito direcionados à atividade acadêmica. Então, esse encontro ele vai além de um encontro de base. Esse tipo de sistema ele foi criado na Universidade de Harvard e nós estamos copiando, mas copiando de uma forma adequada para engrandecer a nossa atividade aqui na Uniação. Então, nós temos as aplicações de assuntos que são múltiplos, alguns vão ser aplicados em inglês e outros em português. O importante é que nós estamos criando a metodologia de ensino que estimula que cada vez nós sejamos mais objetivos na forma que apresentamos os casos. Então, a abertura hoje vai ser feita por essa doença, o hipertireoidismo, e o nosso professor Renan vai fazer a abertura do encontro. Renan, pode começar. Muito bem. O hiperparatireoidismo é uma doença caracterizada pela excesso de secreção de PTH. Ele tem a etiologia primária, secundária e terciária. A etiologia primária é causada por adenoma, carcinoma ou hiperplasia. A secundária é causada por outras doenças adjacentes, como insuficiência renal, causa hipocalcemia crônica e, por compensação, a elevação do PTH. A fisiopatologia vai ter o aumento do PTH e vai causar a maior reabsorção de cálcio no osso, a maior reabsorção renal de cálcio, excreção de fosfato e a absorção intestinal de cálcio por via da vitamina D, para querer aumentar o cálcio plasmático. Tá? Os sintomas ósseos, a gente tem osteoporose, osteopenia, que vai ter o hiperparatireoidismo grave, dorose, fratura e patológicas. Renais, nefrolitíase e cálculo renal. Poliúria também. A gente vai ter intestinais, constipação, vai ter também vômito, enjoos. A gente vai ter no neurológico, fraqueza, fadiga, depressão. Tá? O diagnóstico que a gente faz laboratorial, o nível de cálcio sérico elevado, o nível de PTH elevado, e no caso primário vai ter o fósforo reduzido. Imagem para fazer ultrassonografia direta da paratireoide, tá? E também tem a cintilografia com sextamide para a localização do adenoma, que acontece na maioria dos casos. O tratamento é cirúrgico, a gente faz a paratireoidectomia, né? No caso, se não for cirúrgico clínico, a gente tem o Sinacal 7, também tem o bisfosfonato, para proteção óssea. O Sinacal 7 é um cálcio numérico, reduz PTH. E vitamina D, que é lanche de fósforo. Vitamina D ativa, que é lanche de fósforo. Obrigado. Bom, gente, o segundo assunto, CA de próstata. Câncer de próstata se tornou uma epidemia hoje mundial. Nós temos que ter muito cuidado, porque o câncer de próstata adora osso e está tirando vidas aí à vontade. Então, a Ana Carolina vai nos explicar o que nós temos aí de mais moderno nesse assunto. Por favor. Bem, o câncer de próstata ele pode ser definido como a proliferação desordenada e anormal das células na glândula prostática, formando um tumor. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é a segunda neoplasia mais frequente em homens, atrás apenas do câncer de pele e do melanoma. Ele também é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina, nesse caso perdendo apenas para o câncer de pulmão. Segundo o INCA, no triênio 2023 a 2025, estima a ocorrência de aproximadamente 72 mil novos casos anuais no país, o que reafirma a importância epidemiológica dessa doença no Brasil. Em relação aos fatores de risco, os principais são idade avançada, principalmente acima de 50 anos, histórico familiar e fatores genéticos como mutação no gene BRCA1, BRCA2 e ATM, sedentarismo, sobrepeso, má alimentação e o tabagismo. Em relação aos sinais e sintomas, a literatura nos mostra que o câncer de próstata, em casos iniciais, eles geralmente são assintomáticos. À medida que a doença vai avançando, sintomas como disúria, polaciúria, hematúria, diminuição do jato urinário partido, eles estão presentes. E em casos mais avançados, porque o câncer de próstata ele costuma fazer metástase óssea, a gente vai ter a dor óssea e a perda de peso.
Em relação ao diagnóstico e rastreio, a gente tem o toque retal e a dosagem de PSA. Caso algum desses exames dê alterado, o paciente precisa fazer a biópsia de próstata, geralmente via ultrassom, para poder confirmar a doença. O tratamento vai ser escolhido de acordo com o estadiamento, o estado geral e a idade do paciente. Ele pode ser realizado através da vigilância ativa ou cirurgia, braquiterapia, radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia. Aqui são nossas referências e um lembrete da campanha, né, do Ministério da Saúde Novembro Brasil, né, que a gente sabe que quanto mais precoce a detecção, melhor são as chances de cura. Bom, na sequência, nós teremos a primeira apresentação em língua estrangeira, que faz parte do nosso currículo médico hoje. Então é importante que a gente tenha contato com a língua e eu acho que vai ficar bem legal vocês gostar, porque a gente começa a ouvir e vai se acostumando aí a apresentar nossos congressos. Então vamos apresentar uma zoonose, uma doença que está crescente no país. Agora não sei se vocês têm visto, em São Paulo a gente está explodindo, né, o perfil de dengue. Então, vamos abordar esse assunto de uma forma mais profunda. Vamos lá. Hello everyone, thank you for being here, and today we are going to talk about dengue. Dengue is an herboviral disease transmitted by a female infected Aedes aegypti mosquito. Here in Brazil, it is seasonal, so we have an increase of cases between October and May, and it is estimated that in 2024 we had 6.4 million cases here in Brazil versus 390 million cases in the world. After an incubation period of 4 to 7 days, the patient will present some symptoms as fever, lumbar pain, frontal headache, myalgia, and retroorbital pain. It is important to know that the diagnosis of dengue is completely clinical, and there are another types of tests that could be made, like a blood test, to analyze and to determine, but that is no necessary. The treatment is symptomatic, so it depends if the patient has or not some symptoms. For the here it's not working. For the classic dengue, the indications are rest, hydration, oral hydration, and painkillers like dipyron and paracetamol. Salicylates and anti-inflammatories are not recommended in any case of dengue. For moderate cases, parenteral hydration may be necessary, and for severe cases, it is important to hospitalize the patient and pay attention to complications like signs of shock, and also immediately intravenous hydration is necessary. So here are some of our sources, and that's it. Thank you. Bom, gente, agora na sequência vamos entrar em uma das complicações mais importantes hoje no mundo, o infarto do miocárdio. A ideia é, se você tem um infarto, 50% de quem sofre um infarto estará morto em uma semana. Uma semana, metade morreu. É muito grave. É uma doença grave, mesmo com todo o tratamento. Então o Janderson vai trazer para nós aí uma atualização. Vai, Janderson. Good afternoon, everyone. I'm going to present today about acute myocardial infarction. Concept. It's a medical condition, a disease, that occurs when blood flow is interrupted in the region of the heart muscle, myocardium, causing cell death and necrosis in the affected area. Epidemiology. AMI is one of the main causes of hospitalization and mortality in Brazil. Between 2014 and 2023, over 1 million hospitalizations and over 100,000 deaths due to AMI were recorded in the country. And it is more prevalent in men, but the mortality rate is higher in women. Signs and symptoms. Pain or discomfort in the chest area, which can radiate to the back, face, left arm, and rarely the right arm. This pain is usually intense and prolonged, accompanied by a feeling of heaviness or tightness in the chest,
causing cold sweats, paleness, shortness of breath, and faintness. Diagnosis begins with initial and serial ECG in addition to cardiac biomarkers such as troponin to differentiate unstable angina and other differential diagnoses. The anamnesis and physical examination help identify risk factors and subjective signs. These risk factors like stress, inadequate diet, smoking, and others. While disease affects alterations typical of a heart attack. Treatment. You have to act like quick, to rapid, to access, monitorize, and the pharmacological treatment is like morphine, oxygen nitrate, ASA, beta blocker, clopidogrel, heparin, and IACA. And the non-pharmacological is angioplasty and revascularization, and post-infarct care and preventive measures. These are the references. Thank you very much. Bom, gente, na sequência, um outro assunto assim, de extrema importância no nosso atendimento. Por exemplo, para quem mora em Petrolina ou quem é de Petrolina, sabe que Petrolina representa o top de acidente vascular cerebral hemorrágico por conta da quantidade de motocicletas que você tem lá e dos acidentes que estão acontecendo com traumatismo crânioencefálico e hemorragia cerebral. Mas fora isso, todas as doenças das comorbidades que nós temos nos idosos. Então, a Valesca, ela vai trazer para nós sobre acidente vascular cerebral hemorrágico, o que a gente tem de novo, como é que a gente conduz. Valesca. Posso? Sim, senhora. Sou Valesca, vou falar de acidente vascular cerebral hemorrágico. O AVC nada mais é do que o rompimento de um vaso e o extravasamento do sangue para o cérebro. Então, daí, eu dito isso, existem dois tipos de hemorragia. A subaracnoidea, que é essa aqui, que está nesse espaço, e a intraparenquimatosa, HIP. A epidemiologia é responsável por cerca de 10 a 15% de todos os casos de AVCs. A incidência é maior nos homens e a mortalidade é maior nas mulheres. 30 a 50% de pessoas precisam de auxílio de outras pessoas depois do AVC e 70 pessoas ficam normalmente incapacitadas para voltar ao trabalho. Quais são os sinais e sintomas? Perda de força de um lado, que é a hemiparesia, podendo também chegar com hemiplegia, que é a paralisação total de um dos lados, o desvio de rima labial, a alteração da fala, confusão mental, dor de cabeça intensa de causa inespecífica, a depender do AVCH. E eu coloquei aí a escala de Cincinnati, porque é muito comum você chegar no médico e fazer uma escala. É simples, levanta o braço, manda soltar, se cair, aí vê que está com um ponto. Na fala, manda ele sorrir, se tiver desvio de rima, outro ponto. E o motor é se ele está realmente tendo confusão ou não, se ele está indo direitinho com alguma frase. Isso aqui vocês depois olham no YouTube, que o SAMU ele faz exatamente isso. O SAMU, que são os sinais para você tentar diagnosticar um AVC. Os fatores de risco são hipertensão desregulada, obesidade, dislipidemia, idade, tabagismo, fumo. E qual é o diagnóstico? O diagnóstico, o padrão, quando você chega, e o ideal que fizesse em 45 minutos na urgência seria o quê? A tomografia de crânio, porque a tomografia computadorizada... Eita, professor, me enrolei, tá vendo? Olha, aí a tomografia computadorizada para você ver se excluir se é AVC hemorrágico, porque no caso de AVC hemorrágico você está vendo aí a imagem aí no parênquima. Tem também a ressonância eletromagnética, existe a angiografia, angiorressonância, angiotomografia também, que aí você já vai estudar a parte vascular. E o tratamento seria o quê? Controle de sangramento por causa da pressão intracraniana, drenagem de hematoma que se faz, clipagem endovascular, craniotomia, e você também tem os casos dos pacientes que precisam de reabilitação. O que é que você precisa? De terapias com equipe multidisciplinar, neurologista, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e outras terapias. E foi isso. Foi mais rápido. Bom, gente, na sequência vamos falar sobre o acidente cerebral isquêmico. Muito comum porque as doenças de base dos pacientes idosos, vocês já viram uma delas,
hipertensão arterial, uma das grandes comorbidades que faz essa condição aparecer. Então, a Júlia vai nos atualizar sobre esse assunto. Júlia, por favor. Hello everyone, good afternoon. So I'm here to talk with you guys a little bit about ischemic stroke. So ischemic stroke is characterized by a sudden loss of blood circulation to an area of the brain, resulting in corresponding loss of neural function. This happens when a clot or mass clogs a blood vessel, cutting off the blood flow to brain cells. So the main cause is atherosclerosis, which is an accumulation of fat in the vessel walls leading to obstruction. The main symptoms are sudden headache, dizziness, difficulties on walking, talking, seeing, understanding, and also numbness on one side of the body. Moving on to epidemiology, stroke is the leading cause of disability and the second cause of death all over the world. What takes us to diagnosis? We need to keep in mind that for diagnosis, we need a rapid evaluation to start treatment and reduce complications. For that, we use, among other exams, imaging scans, such as CT scan, a non-contrast CT scan, or an MRI. But the most used one is the CT scan. So, for treatment, we have some options, but I'm just going to talk about two. The first one is the fibrinolytic therapy. They use drugs such as TPA and has to be done within 4.5 hours of the event. And the second one is a surgical approach that is called mechanical thrombectomy. That has to be done within 24 hours of the event. Both will get rid of the clot and restore the blood flow to the brain. So thank you so much for your attention, and I hope you liked it.